Olá! A quarentena afetou diretamente a saúde mental de muitas pessoas, dentre elas, os idosos. Essa faixa etária foi a que mais teve o psicológico prejudicado durante a pandemia, já que por fazerem parte do grupo de alto risco de agravamento dos sintomas da Covid-19, foram os que se mantiveram em isolamento social por mais tempo. A preocupação das famílias em não se aproximarem dos idosos na pandemia fez com que eles passassem a maior parte do tempo sozinhos, e isso se torna ainda mais impactante nesta fase da vida. Mas mesmo com todos os aspectos negativos que a pandemia trouxe para os idosos, ouvir as suas histórias durante esse período traz muito aprendizado. Esse foi o tema escolhido pela jornalista Ana Beatriz Dias para a realização do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Do Lado de Dentro, Histórias de Idosos durante a Pandemia de Covid-19 é um livro-reportagem que conta justamente as experiências vividas por idosos durante essa crise que assolou o mundo inteiro. Eu sou Alice Labate e Ana Beatriz é a minha convidada. O MAC Entrevista está começando. Oi, Ana. Seja muito bem-vinda ao MAC Entrevista. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite, Alice. Bom, para começar, eu queria dizer que eu gostei muito do tema do seu trabalho. Eu achei sensacional o jeito que você abordou no seu livro-reportagem. Então, eu queria muito saber qual que foi a inspiração do seu trabalho. Então, eu agradeço por você ter me escolhido, por ter gostado do livro. Eu sempre até conto que eu sempre fui muito próxima dos meus avós, né? Então, passei a infância toda com eles enquanto meus pais trabalhavam. E com a pandemia eu tive que ficar longe. Então, acho que foi por conta dessa saudade que eu sentia e por tanta inspiração que eles sempre me deram em tudo, que eles sempre foram cheios de histórias, que eu decidi fazer. E assim, eu acho que às vezes os idosos acabam passando um pouquinho despercebido na sociedade, né? Às vezes nem todo mundo tem aquela paciência que deveria ter, nem sempre sempre mostra com um pouco de fragilidade. Então, na pandemia, eles voltaram com tudo para o assunto, só que também com aquele olhar sempre fragilizado. Ai, não pode sair de casa, ai, tadinhos. Então, eu queria trazer e mostrar que eles têm história, além de ser só aquilo de, ai, não pode ver. E assim, trazer quem são as pessoas de verdade, tirando aquele estereótipo de ser só um idoso, sabe? E teve alguma história dentre as que você retratou no seu livro que te marcou mais do que as outras? Então, eu acho que foi muito legal porque alguns idosos eu conheci só por conta do TCC. Então, eu estava indo para o trabalho várias vezes de aplicativo, né, de Uber, por conta da pandemia, para diminuir risco. E eu conheci alguns idosos, alguns que eu não consegui incluir no livro, mas um eu incluí, inclusive nessas viagens, né, deles contando a história, assim, sabe, querendo conversar com alguém. E aí, ao mesmo tempo, também conheci a Casa de Repouso, que é a Casa dos Velhinhos. Então, assim, o que foi muito legal é que eu acabei conhecendo histórias novas, pessoas novas, né? Além dos idosos que eu já conhecia. E qual parte da produção do seu trabalho que você mais gostou de fazer? Eu acho que a parte que eu mais gostei foi realmente escrever o livro. Desde novinha eu sempre gostei muito de ler e de escrever. E aí eu acho que foi a hora que, assim, foi tão esperada e que realmente deu certo. Dá um medinho de não conseguir escrever tudo e de não ter capítulo suficiente, mas depois que começa, você não para mais. Então, foi a parte que eu mais gostei, com certeza. E eu gostei muito da sua escrita, porque ela não fica uma coisa parada, não é uma leitura difícil, sabe? Que tem alguns livros que você lê e você não consegue continuar. Mas o seu eu achei muito boa a escrita. Ai, que bom. Dá pra perceber que você gostou mesmo de fazer essa parte. Que bom. E assim, o que de mais especial você acha que você aprendeu com as histórias que você retratou? Eu acho que eu aprendi não tanto, não só o que eles passaram durante a pandemia, mas também as histórias deles antes da pandemia, o que afetou para eles, né? Porque a gente acha que, não trabalha mais, mas assim, eu entrevistei vários idosos que trabalhavam. Então, vários deles tiveram que começar a aprender a mexer com tecnologia, que antes não estavam nem um pouco acostumados. Alguns outros já estavam em casa, mas fica em casa, né? Então não tem problema, mas assim, afetava o dia a dia deles. Vários tinham várias atividades durante o dia. Então eu aprendi que assim, não é só para quem trabalha, para quem estuda que prejudicou, mas para todo mundo, né? Assim, o contato social com as pessoas foi uma coisa que mais machucava neles, né? E não só pra gente, mas para eles também. Então eu acho que aprendi muito
a enxergar a vida como eles estavam enxergando, sabe? É, que é uma coisa difícil muitas vezes de se fazer, que a gente só pensa em como que a gente está vivendo, né? Deve ter sido complicado. E eu vi que você mencionou sobre tecnologia e é justamente sobre o que eu quero falar. Como é que foi fazer as entrevistas com os idosos durante a pandemia, né? Não, muito difícil. Eu lembro que quando eu comecei esse processo, eu baixei todos os aplicativos de conferência possível. E aí porque eu falei, o que eles tiverem, eu vou ter para poder facilitar para eles. E para minha surpresa, a maioria não sabia mexer na maioria. Então, o que eu tive que fazer, com a maioria dos casos, eu ligava pelo próprio WhatsApp, só que o WhatsApp não grava, né? E assim, para eu depois lembrar todos os detalhes que eu queria incluir no livro, eu acabava gravando pelo computador o som do WhatsApp, para depois eu conseguir pelo menos decupar e escrever o livro. Então eu não tinha a gravação da tela, eu tirava tipo um print só para lembrar a roupa que a pessoa tava, mas assim, as feições era uma coisa que eu tinha que lembrar na cabeça mesmo. E aí eu gravava só o áudio para pelo menos depois poder decupar e colocar todos os detalhes possíveis no livro. Mas assim, foi muito engraçado, porque eles não sabiam, assim, o que pra gente é tão fácil, entrar numa videoconferência por um link da internet, vários não tinham nem um computador. Então eu fiz tudo para poder facilitar, já que eles estavam me ajudando e que eu também não podia ir até eles, né, por conta do risco. Mas acabou dando tudo certo. Nossa, que bom, porque pra gente é uma coisa tão intuitiva, mas a gente não imagina que eles têm uma dificuldade maior e tal. Eu vejo pela minha própria avó que não quer ter um celular de jeito nenhum. Mas agora ainda falando sobre as dificuldades assim, que você enfrentou no seu TCC, acho que esse foi um desafio, mas qual que você diria que foi assim o principal desafio que você enfrentou durante o trabalho? Então, eu até queria, uma vontade minha era ilustrar os livros com foto deles. Eu também queria ir lá, tirar foto da casa que eles moravam, umas fotos bem bonitas, não que eu seja fotógrafa, mas eu queria muito ter tirado foto deles. E por conta do contato, que era super restrito na época que eu fiz o livro, eu não pude. Então eu dependia muito de eles me mandarem alguns registros que eles tinham, que eu queria colocar no livro. E eu acabei tendo que adaptar totalmente por conta da limitação que eu tive, por conta dessas fotos que eu queria incluir. Depois, o resultado final super me surpreendeu, eu gostei do jeito, acho que não teria feito diferente, mas é uma coisa que eu gostaria muito de ter incluído e que por conta da pandemia também eu não pude, mas deu tudo certo no final, né? Mas de qualquer forma, as ilustrações do seu livro ficaram uma coisa, nossa, que quando eu vi eu fiquei chocada, que eu falei, gente, que bonito, sabe? Que coisa bem feita. Mas ainda falando sobre a questão assim dos idosos, que você tinha até mencionado anteriormente, que você acha que assim, os idosos têm uma visão muito estereotipada e tudo mais. Como é que você acha que o seu trabalho deve ser recebido pela sociedade? Então, o intuito do livro em si era mostrar que além de serem só idosos, né, terem mais de 60 anos, eles são pessoas, né? Então tem a sua própria história, tem a sua rotina. Eu queria mostrar exatamente isso, que mesmo eles sendo colocados nesse estereótipo de idosos, coitados, fragilizados, com muitas doenças, coisas do tipo, eles também são pessoas, né? Eles têm histórias, eles têm rotina e são realmente seres humanos, né, que sentem como qualquer outra pessoa. Então, eu acho que era isso que eu queria retratar. Ana, a nossa conversa está muito boa e eu ainda vou falar com você sobre como que foi o processo de criação do seu livro e tudo mais, mas isso no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Você passa a vida inteira buscando o seu lugar e procurando a sua turma? Agora chegou a hora de escolher a sua universidade, onde você vai passar uma fase incrível da sua vida. Escolha um lugar que tem gente como você, que sonha o que você sonha, que quer o que você quer e que vai ter tanto sucesso como você. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sua turma está aqui. O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Ana Beatriz Dias, autora do trabalho Do Lado de Dentro, Histórias de Idosos durante a Pandemia de Covid-19, resultado do seu trabalho de conclusão do curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ana, como é que você acha que o seu trabalho influenciou na sua visão e também na visão que a sociedade tinha sobre os idosos? Então, eu acho que as pessoas que pensam muito nos idosos, né, como eu disse, de uma maneira muito estereotipada, acabaram vendo que são pessoas comuns, né? E eles acabaram tendo muito enfoque
nos noticiários, nas agências, ainda com essa coisa de fragilidade, né? Então eu queria trazer principalmente, não só para mim, que eu acabei aprendendo, mas para a sociedade, as histórias de cada um, né? Mais do que só um número, né? Mais do que só, começou a vacinação dos idosos ou alguma coisa dos idosos, mas é a história de cada um mesmo, né? Mostrar que cada um tem o seu jeitinho de ser. Então, acho que era isso que eu queria tentar trazer para as pessoas e que eu acabei aprendendo muito também. E qual a importância que esse trabalho teve para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Eu acho que foi o trabalho que eu mais, assim, me dediquei, né? Então, eu acabei aprendendo a escrever muito melhor, eu aprendi a escutar mais as pessoas, a ver o lado de cada pessoa e não só pensar em mim, sabe? Então, eu acho que isso foi muito importante para mim pessoalmente, mas profissionalmente também. E, assim, é muito legal as pessoas falarem, eu gostei do jeito que você escreveu, eu gostei do jeito que você trouxe essa pessoa, gostei de ouvir essa história, conhecer essa pessoa. Então, eu acho que foi muito gratificante em todos os âmbitos possíveis, sabe? Tanto de ouvir que as pessoas gostavam do jeito que eu trouxe, né? Pensando até que, meu Deus, será que um dia isso pode virar alguma coisa profissional, né? Essa abordagem realmente foi muito boa. Então, muito obrigada. E ao mesmo tempo pensei, nossa, legal, essa pessoa que antes as pessoas não conheciam, confiou em mim para poder contar, assim, com tanta intimidade, o que ela estava sentindo naquele momento, sabe? Então, foi uma confiança muito grande por parte dessas pessoas e, ao mesmo tempo, as famílias deles muitas vezes não sabiam a fundo, né, tudo que essa pessoa estava passando. Então, eu espero somente que eu tenha feito justiça a essas pessoas, né, que confiaram cegamente em mim, assim, para poder contar. Com certeza, né? E como é que foi, assim, a sua seleção de entrevistados? Que você mencionou que você, às vezes, ia de Uber, sabe, para algum lugar e acabava conseguindo alguém para conversar. Como é que foi a seleção? Então, eu sabia de começo, assim, que eu ia entrevistar os meus avós, né? Que família também serve para isso e eu me inspirei neles. Então, nem faria sentido não ter os meus avós na história. Mas no dia a dia, assim mesmo. Às vezes eu ia de Uber e aí se eu via que a pessoa, o motorista dava uma brechinha assim, falava, né, desabafava ali, eu já ia e colocava meu TCC no meio para ver se ele se empolgava, se ele se abria. Claro, respeitando, né? Nem todo mundo vai querer falar com uma pessoa desconhecida. Mas depois eu procurei uma casa de repouso porque eu queria trazer esse olhar também. E eles foram super solícitos comigo. Entrevistei até mais do que as duas senhorinhas que eu coloquei, mas como eu não tinha espaço para falar de todo mundo do jeito que eu queria, eu acabei tendo que selecionar, né? Mas e aí também eu jogava no Facebook para ver se, assim, nas redes sociais, para ver se alguém tinha um pai, uma mãe, um avô que tivesse uma história legal e que tivesse a fim de contar, né? No fundo, eu não sabia qual que ia ser a história de cada um, mas quem estava disposto a contar naquele momento tão delicado, eu já achava que era ótimo, sabe? Já era uma loteria para mim. Então, foi ótimo e no final eu tive que acabar selecionando, porque senão eu não ia conseguir dar um enfoque, assim, do jeito que eu queria dar para cada um deles, sabe? Muita gente demonstrou interesse? Muita gente até, sabia? Tinha gente que eu já pensava, assim, tipo a professora da minha escola, que eu sabia que ela estava trabalhando ainda, uma outra pessoa eu tinha em mente. Mas, ao mesmo tempo, muita gente falou, minha mãe adoraria, ela é super comunicativa, tá sentindo falta de ter alguém para conversar. Então, eu acho que foi bom para mim, porque eles super me ajudaram e eu enchi o saco, pedia foto, depois eu mandava várias mensagens e, ao mesmo tempo, acho que foi bom para quem estava sozinho nesse momento, porque pelo menos tinha com quem conversar, contar a história. Os meus avós mesmo, como sempre gostaram muito de sempre, às vezes até repetir as mesmas histórias, eu sentia que alguns sentiam aquilo como uma necessidade, né? Então, acho que foi bom para mim e para eles. E você fez alguma entrevista presencial ou todas foram online mesmo? Eu fiz só a dos meus avós presencial, porque como eles são da minha família, a gente até no começo se encontrava dentro da garagem do prédio deles, de máscara, assim, eu nem subia no apartamento deles, nem nada. Bem no comecinho da pandemia, e aí ela às vezes me entregava umas fotos, uns documentos, então com ela foi presencial. Agora, como eu fiz o trabalho em 2021, a gente ainda não estava totalmente, eu nem estava vacinada, ainda eles estavam começando a ser imunizados, eu achei melhor fazer tudo à distância mesmo. Pela proteção deles, principalmente, né? Com certeza. Agora, falando um pouquinho da diagramação do seu programa, do livro, como é que ele ficou no final, como é que foi a diagramação dos designs e das ilustrações? Porque ficaram muito bem feitas, muito bonitas. Muito obrigada. Foi com o Almerino Gonçalves, ele inclusive também é ex-mackenzista. Eu queria muito, como eu disse,
ter colocado várias fotos. Então eu fui para a diagramação com uma cabeça. Só que aí quando eu vi que não ia ter esse resultado que eu esperava, porque as fotos que eles me mandavam não tinham essa mega resolução. A maioria era tipo selfie ou uma fotinha que eles tiravam com o celular deles mesmo. Como eu sabia que não ia ter essa resolução que eu esperava, eu falei pra ele, eu queria muito poder incluir, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então sempre que eu leio alguma história, minha cabeça já fica lá imaginando como que é essa pessoa, né? Porque a gente entende tanto como a pessoa é por dentro e ao mesmo tempo a gente fica imaginando como que essa pessoa se parece, meu Deus, será que ela é assim? Às vezes é de uma maneira totalmente diferente. Então eu queria muito que tivesse pelo menos um desenho deles, mas eu jamais imaginaria que ele faria assim tão fiel, sabe? Ele trabalhava assim nos detalhes, aí eu mandava as fotos para ele. Ele começou a fazer, e aí ele falava, que tal eu fazer um capítulo desse jeito? Ele me ajudou muito na criação, né? Eu devo muito a ele, porque ele foi super criativo, ele é super talentoso, então ficou muito melhor do que eu imaginava. E no final do livro eu consegui colocar as fotinhas que eles me mandaram de toda forma, para a pessoa, ainda assim com desenho, poder ver como eles são, né? Porque o desenho, por mais fiel que seja, não é a foto da pessoa. Então eu consegui incluir tudo que eu queria. E o resultado ficou muito melhor do que eu imaginava. Eu achei muito legal que logo no começo você colocava o desenho, sabe, de todas as pessoas que iam aparecer no livro, o nome, e no final você colocou todas as fotos, principalmente deles sendo imunizados. Então eu falei, teve um toque bem, sabe, uma coisa bem humana nesse projeto. E eu queria também saber por que você optou por esse formato de livro-reportagem. Então, como eu disse, eu sempre gostei de escrever. E assim, a minha família até fala que eu sou meio antiguinha para as coisas, né? Então, eu achei que seria perfeito para eles, assim. E eu pensei que, claro, eu nem consegui imprimir o livro ainda, mas quando eu pudesse imprimir, seria uma coisa que até para eles seria de fácil acesso, porque se eu fizesse um documentário ou algo do tipo, eu me prejudicaria por conta das imagens, né? Porque eu não conseguia ir até eles, eu queria uma coisa bem bonita esteticamente. E ao mesmo tempo, um livro, todos eles conseguiriam se debruçar nele sem ter nenhuma limitação, sabe? Que a tecnologia às vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando no caso deles. Exatamente. Então eu pensei totalmente neles e ao mesmo tempo também consegui realizar uma vontade minha que existe desde que eu me conheço por gente. Então acho que foi assim, um momento perfeito, sabe? Tudo se casou bem ali. E eu gostei muito também dos capítulos que você colocou, os temas que você abordou dentro do seu livro. Então, como é que foi, assim, a seleção de temas para os capítulos? Então, no começo, eu ia fazer um capítulo para cada pessoa. Só que aí, claro, cada pessoa é de uma maneira, né? Então, tem pessoas que se abrem com uma facilidade muito grande, contam nos mínimos detalhes, e tem pessoas que se contentam a responder respostas mais curtas. Então, eu fiquei com medo de separar pessoa por pessoa e ficar uma coisa muito discrepante, sabe? Então, um capítulo muito grande, muito aprofundado de uma pessoa e um capítulo mais curtinho, sem tanta informação de outra pessoa. Então, para não priorizar nenhum idoso em cima do outro, eu decidi separar em capítulos de coisas que eles se comparavam, assim, sabe? Em coisas que eles se assemelhavam. Então, tinha um capítulo só das pessoas que ainda trabalhavam e as dificuldades que eles tinham. Um capítulo eu juntei só mulheres, elas nem trabalhavam, mas assim, a força que elas tinham com a família, para ajudar a família à distância, até enfrentando a Covid, pessoas que ficaram doentes, que faleceram, enfim. Um capítulo eu fiz só dos meus avós, um capítulo eu fiz só sobre a casa de repouso, para poder ambientar tudo no mesmo espaço. E no final eu achei que deu certo. Pelo menos eu não consegui deixar todos eles, assim, acho que da mesma forma, sabe? Sem ter alguém aparecendo mais do que o outro. Você conseguiu colocar bem, assim, montar, pegar diversas histórias, colocar no mesmo capítulo. Achei que ajudou bastante, assim, até para visualizar os temas e os assuntos que você resolveu abordar. Eu queria também te perguntar sobre se você pretende continuar alguma pesquisa ou até elaborar um outro projeto sobre esse tema, assim, dos idosos. Então, eu gostaria muito. Teve até uma coisa que me disseram durante a minha banca, né, as pessoas que estavam avaliando, que eu deveria ter trazido até outras cidades, outros estados. Eu acho que eu peguei o estado de São Paulo, porque todo mundo pensa, é uma cidade grande, que nunca para, tem toda essa ideia, né? E aí eu queria trazer que teve que parar, né? Mesmo sendo grande, mesmo sendo uma metrópole, teve que parar. E, assim, foi o que eu falei, tem idosos que ainda trabalham, tem idosos que ficam em casa, mas tem uma lista lotada de atividades. Mas é uma coisa legal, sabe? Eu deveria ter pensado, tudo bem que o tempo do TCC é curto, mas com certeza se eu tivesse mais tempo, eu exploraria em outras cidades, em outros estados, para ver
como que foi a pandemia lá, quem sabe também um projeto pós-pandemia, né, nesse momento que a gente está entrando agora. Eu acho que seria muito legal já pensou também. em fazer, sei lá, um outro livro-reportagem, assim, mais ou menos assim, com a mesma diagramação, alguma coisa parecida? Eu acredito que sim, se eu tivesse a oportunidade, com certeza, porque foi um processo, todo mundo fala que o TCC é uma coisa, um bicho de sete cabeças, mas não, para mim foi um processo muito divertido, assim, sabe? Porque eu adorava ouvir, adorava ligar para eles, ficava a manhã inteira conversando com eles. Depois o processo de escrever também era muito legal, às vezes tinha que tirar alguma coisa ou outra. A gente sempre fica pressionada com o tempo, né? Mas eu acho que se eu pudesse fazer um livro-reportagem sem essa pressão toda, acho que seria uma coisa muito legal, que com certeza eu faria, sabe? E que dica que você vai dar, assim, para alguém que está começando o TCC agora, ou até para a gente, estudantes de jornalismo, que daqui a pouco vão estar na pegada do TCC? Eu acho que o segredo é você fazer sobre algo que você realmente goste, porque você vai ficar ali mais de um ano fazendo um trabalho sobre isso, né? Tem o pré-projeto, e tem que ser sobre algo que realmente você é apaixonado, porque isso te dá um gás muito grande, né? A gente vê que o trabalho ganha uma outra cara. E ao mesmo tempo é uma coisa legal, a gente fica com aquele medo de nota, vou passar, não vou passar, mas o orientador tá ali para te ajudar também. Eu tenho uma gratidão enorme pela Denise, que foi a minha orientadora, porque ela me ajudou muito, ela me deu várias ideias. Teve uma hora que eu falava, eu não sei se eu vou conseguir escrever o bastante, não sei se minhas histórias vão ser suficientes para escrever um livro todo. E ela falava, não, vai dar certo, confia, é o projeto que você quer, e mesmo se não der certo, você migra para outro, não tem problema. Quantas pessoas você entrevistou no total? Você eu sabe acho o número? que eu entrevistei umas de 15 a 20 pessoas. Nossa. No final eu acabei colocando 10. Mas eu entrevistei de 15 a 20 pessoas. E no final foi triste até eu não conseguir colocar todas as histórias. Mas tinha algumas que eram mais parecidas num sentido. E também foi o que eu te falei, algumas pessoas que não se abriam tanto. E aí eu senti que eu não conseguiria assim me debruçar da mesma maneira, explorar a vida daquela pessoa e fazer com que as pessoas entendessem a fundo, sabe? Então eu acabei tirando algumas para poder explorar bem as que eu já tinha e que estavam à vontade para me contar da vida delas, né? E você chegou a ver, assim, a reação dos idosos vendo o seu livro, coisa do tipo? Então, eu acabei mandando o livro depois de pronto. Eu queria muito ter impresso, mas como eu entreguei online, a minha banca foi online, foi tudo online, eu nem consegui imprimir ainda. Eu queria muito poder imprimir e dar para cada um, visitar cada um, mas assim, várias pessoas que eu entrevistei, como eles eram meio ruinzinhos, eu não digo nem ruinzinhos, mas assim, com a tecnologia, eu acabava mandando para a família. Então a família se surpreendia, mostrava eles, mas eu não conseguia ver no momento a expressão de cada um, né? Depois, no final do ano passado, eu fui até a casa de repouso, mostrei para elas, né? Dei uma cestinha lá de Natal, uma sacolinha de Natal para elas, e aí eu conheci, porque eu nem conhecia elas antes da pandemia. Então foi muito legal, porque eu acabei conhecendo a casa toda, vários idosos de lá, não só as que eu entrevistei. Então foi uma conexão muito legal, assim, sabe? E que eu adoraria ter tido com todos os meus entrevistados, porque teve alguns que foi a família que falou, conversa com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó, e que eu nem conhecia antes pessoalmente e acabo não conhecendo ainda. Então, com certeza, ainda é uma vontade minha imprimir esse livro e entregar para cada um deles, porque para mim é o mínimo também, né? Eles me ajudaram tanto, confiaram tanto que para mim é o mínimo poder presentear eles com a história deles de alguma maneira. Teve alguma parte assim do trabalho que você queria ter desenvolvido mais, mas por conta da pandemia não conseguiu? Então, eu sinto que eu queria muito ter ido na casa de cada um, porque a maioria estava dentro de casa, né? Por isso do lado de dentro. Eu adoraria ter ido na casa de cada um para poder colocar mais detalhes, né, daquele ambiente, porque muitas vezes eu tinha que falar para eles, e tem como você me mostrar por vídeo mesmo? Tem como você me contar como que era tal lugar? Por exemplo, a Carmen, que eu entrevistei, ela pegava todo dia sol dentro do prédio, no último andar, por meio de uma grade. Aí a neta dela, que estudava aqui comigo, inclusive, a Mariana, que me ajudava. Ela falava, minha avó tirou uma fotinha lá, vou te mandar. Então ela mesma me ajudava, mas assim, tudo por foto. Eu adoraria ter tido a chance de realmente estar do lado de dentro e ver onde as pessoas estavam, o ambiente que elas ficavam aprisionadas, né, por conta da pandemia. E aí eu queria realmente ver para poder contar ainda melhor, porque para mim os detalhes sempre foram coisas que, como eu sou curiosa e falei, adoro saber. Então acho que é uma coisa que tinha que ter no livro e que assim, eu fiquei um pouco limitada por conta da distância, né?
Mas deu tudo certo. Por isso que eu falei, eu enchi o saco deles. Eu falava, ai, tem como você me mostrar? Ai, tem como você me contar? Ai, você lembra como que era? E aí eles lembravam, assim, de coisas da infância deles, de como que era, cheiro. Então, eles me ajudaram muito, sabe? Foi muito do olhar deles mesmo, mais do que do meu, que estava longe, né? E você fez o seu TCC no formato de livro-reportagem, porém atualmente você atua na área de audiovisual. Então eu queria saber como é que está o mercado de trabalho na área de audiovisual atualmente. Olha, eu sempre gostei muito. Quando eu estudava aqui no Mackenzie, as minhas aulas favoritas e mais esperadas eram que envolvia rádio, TV, audiovisual. Lembro que eu contava os semestres para chegar na aula de audiovisual, que inclusive o Vanderlei que ministrou. Sempre gostei muito de apresentar, sempre gostei muito de dar entrevista, sempre gostei muito de falar. Então, é uma área que eu sempre tive uma paixão muito grande e que, graças a Deus, eu consegui começar nela, sabe, profissionalmente. Então, eu comecei a estagiar no SBT, aqui na faculdade ainda, né, foi um estágio de 2 anos que me ensinou muita coisa, assim, me fez realmente ser jornalista. E que depois eu consegui acabar o estágio e logo depois mudei de emissora, mas continuei na mesma área. Eu acho que com certeza eu teria feito meu TCC de uma forma audiovisual também, se eu tivesse tido a chance, mas por conta das imagens, como eu disse, que me limitou muito, eu acabei indo para o livro-reportagem, que é uma modalidade que eu gosto muito. Também gosto muito do impresso, mas eu percebo que hoje em dia a TV ainda é muito forte, né? Então, é um mercado de trabalho muito bom, que às vezes a gente acha e sonha que é uma coisa muito distante, não, só quem consegue, quem é indicado, mas não, é super possível. Conheço várias pessoas que estão nessa área também, que eram aqui do Mackenzie, então é um sonho, mas ao mesmo tempo é super possível, sabe? E me capacita cada dia mais, eu sinto que cada dia eu aprendo uma coisinha nova que ontem eu não sabia. Então é muito legal e eu gosto muito. Ana, muito obrigada pela conversa de hoje. Com certeza vai me ajudar e também vai ajudar as pessoas que estão nos assistindo agora. Então, muita sorte no seu trabalho também. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu que te agradeço mais uma vez pelo seu convite, pelo interesse no meu livro. Te desejo toda a sorte do mundo, porque talento você já tem. Obrigada. E muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quer rever este ou outros episódios do nosso programa, acesse o canal da TV Web Mackenzie no YouTube. Até o próximo programa.